É isso aí, tá começando mais um Tá Ligado. Eu tô com um cara aqui que, cara, eu ia falar que ele, num bom termo que todo mundo usa, tá tipo um bombril, 1001 utilidades, porque o cara é ator, jornalista, enfim, cantor, apresentador, dono de casa, faz tudo. E eu tô com ele aqui hoje, Thiagão. E aí, Vitão? Obrigado por ter aceitado o convite. Cara, primeiro eu queria saber de você como é que surgiu isso, jornalista, ator, como é que rolou isso, onde você começou primeiro? Cara, um pouco de tudo, bombrilzão mesmo, né? Um pouco de tudo. Eu comecei, na verdade, como ator. Quando eu era criança ainda, tinha 9 anos, surgiu um grupo de teatro na escola. E anos 90, aquela febre da programação de Do Balão televisão. Mágico. Balão Mágico era um pouco antes, mas estava ali na época das Chiquititas, Disney Cruise, aquelas coisas que estavam bem em alta para as crianças na televisão naquela época. E eu falei, pô, eu quero trabalhar na televisão. E aí eu vi no teatro uma possibilidade de repente, ser elenco de alguma novela, de algum desses programas infantis. E falei, vou fazer. Eu era muito tímido, morria de vergonha, aquela criança que não falava nem com o professor dentro da sala de aula. Mas aí comecei a fazer teatro ali aos 9 anos, fui pegando gosto, isso foi mudando bem a minha personalidade. E aí o negócio foi deslanchando. Ali aos 9 anos já sabia que eu queria ser ator e mais do que isso, que eu queria trabalhar com televisão. Então fui fazendo peça atrás de peça, participando de festival. Depois, já adulto, me formei como ator, né? Pode crer. Então, sou um ator formado, não sou só ator amador. Mas trabalhar com arte e cultura não é fácil nesse país, né? Nem sempre dá um retorno financeiro satisfatório. E aí eu pensei, pô, e agora? Como é que eu vou trabalhar com o que eu quero, que é a televisão? E aí eu pensei nisso. Primeiro eu pensei em fazer uma faculdade de rádio e TV, depois acabei enveredando para o lado do jornalismo. Pensei que de repente fosse ter mais oportunidades para TV sendo jornalista do que radialista. Fiz a faculdade e aí, graças a Deus, deu certo, assim. Consegui unir muito bem as minhas duas experiências, né? Como jornalista e como ator, comunicação, né? Como um todo. E como ator, você é lá de Taubaté, né? Ele é aqui da nossa região. Na verdade eu sou de Caçapava, mas eu me formei como ator em Taubaté. Isso. E lá você deu, nos teatros, interpretou o Pedrinho Foi. do sítio do Pica-Pau Amarelo. E como é que foi essa experiência pra você? Era uma história que você já acompanhava e teve a honra de fazer? Cara, eu moro em Caçapava desde que nasci. E Taubaté é ali pertinho, né? Quem mora em Caçapava normalmente tem essa história de ter duas opções de lazer fora a própria cidade, que são São José e Taubaté. Então, desde criança, eu sempre ia para Taubaté, conhecia o sítio, era um local que eu frequentava mesmo como criança. Então, sempre ficou ali, né, naquela memória afetiva do menino que frequentava ali o lugar. E depois, quando eu fui fazer o meu curso de teatro, como eu falei, me formei em Taubaté, numa escola municipal de artes que tem lá, que é a Maestro Fego Camargo, e tinha essa obrigatoriedade de fazer um estágio. E uma das oportunidades que eles ofereciam na cidade era você fazer o seu estágio como ator nos parques de Taubaté. Um deles era o sítio do Pica-Pau Amarelo, na verdade é o Museu Monteiro Lobato, né? Na época tinha elenco do sítio em outros parques também, mas eu acabei ficando nesse mesmo, que é o mais conhecido, né? O museu mesmo, que fica ali perto do centro da cidade. Então acabou unindo as duas coisas, né? A minha necessidade de fazer um estágio com a minha satisfação de poder fazer esse estágio num lugar que eu frequentava desde criança. Com uma história que quem é que nunca ouviu falar de Sítio do Pica-Pau Amarelo, ou exatamente. leu um livro, ou viu desenho, série na TV. Teve medo da Cuca, né? Cara, isso faz parte da vida de todo mundo, né? São personagens que a gente vê desde que nasceu, sei lá, que nem Turma da Mônica. Não existe uma pessoa que não conheça a Turma da Mônica nesse país, sabe? Cara, eu acho que essa geração atual é bem capaz, viu? Será? Eu acho, mano, geração do TikTok. O Sítio do Pica-Pau Amarelo, talvez essa geração de agora esteja um pouquinho mais distante. Tem a Turma da Mônica jovem também, né? Tem, mas a Turma da Mônica agora tem série nos streamings da vida, tem o filme, né? Já saíram 2 filmes, tem a Turma da Mônica jovem, mas eu acho que tem muito do processo de alfabetização. Então, essas duas obras, tanto as histórias em quadrinho da Turma da Mônica quanto os livros do Monteiro Lobato, ainda são muito usados, principalmente para as crianças, porque é uma literatura feita para elas, né? Então a gente já cresce conhecendo, acho que é muito difícil uma criança que não conheça. Quando eu trabalhava no sítio, a gente recebia muita excursão, e aí crianças pequenas, e aí você vê que elas estavam encantadas, né, de estar ali, perto da Emília, Pedrinho, aqueles personagens que elas conhecem, sei lá, da TV ou dos livros. Mas tem muito adulto que se encantava mais, isso é verdade. Cara, e como que é ter essa... Você foi ator e atuou por muitos palcos, né? E hoje tá
tá na televisão. Como é que é esse contato do público? Eu sei que é diferente da TV, porque o público, posso dizer, na televisão que está por trás das câmeras, né? Sim. Como é que é esse contato diretamente com o público ali no palco, desde criança, no sítio recebendo? Sim. É legal, é diferente? Cara, É acolhedor ou é mais Sim. desafiador? Não, eu acho que é super legal, assim. Mesmo que a gente tenha o público de maneiras diferentes, no teatro o público tá ali, tá fisicamente presente, então você lida com eles diretamente, depois que termina o espetáculo, muitas vezes tem gente que, falando de peça infantil principalmente, né, que eu fiz muito. Então assim, o pai e a mãe trazem as crianças para tirar foto e você não deixa de ser o personagem, né, então assim, terminou a peça, era o Pedrinho que estava ali em cima do palco, a criança quer tirar foto com o Pedrinho, não com o Thiago. Entendeu? Eu continuo sendo personagem, eu já fiz personagem infantil pra caramba, então, sei lá, fiz a apresentação da Chapeuzinho Vermelho, era o Lobo Mau. Terminou, a criança quer tirar foto com o Lobo Mau, então você vai aprendendo a lidar com pessoas, por mais que ali seja um personagem, você precisa criar um repertório para você saber lidar com pessoas e mais que isso, respeitar as pessoas, né? Não importa se é criança, se é adulto. Por que eu falo do respeito? Porque você manter um personagem para manter a inocência da criança que acabou de te assistir, para ela ficar feliz que ela conheceu o personagem, isso é um respeito. Porque pra ela conheceu o personagem. Caraca, e depois é o cara da TV, é o cara do livro, enfim, é o cara que minha mãe fala. Eu vou pegar um exemplo. Eu apresentei aqui em São José uma vez, falei da Chapeuzinho, era Chapeuzinho mesmo. Então eu tava de Lobo Mau nessa peça. E, logicamente, a plateia, criança pra caramba. E aí, aquela coisa do Lobo Mau, tá com fome, quer comer a Chapeuzinho, não sei o quê. Então, aquela coisa do conto que a gente já sabe como é, né? Ele acaba com aquela história de que quer engolir todos os outros personagens. É a Chapeuzinho, a vovó, enfim. E eu brincava com isso, né? Eu entrava pelo público, pelas crianças e falava que estava com fome, até brincava de pegar pipoca de alguma delas que estava comendo, não. Terminou a peça, veio uma criança com um saquinho de bala que ela foi até a Bomboniere do teatro, comprou e me entregou, falou, tó, Lobo Mau, pra você não ter mais fome e não precisar comer os outros personagens. Então assim, você vê que elas se envolvem mesmo, isso é uma delícia, né? Você saber que você passou a sua mensagem, isso é a comunicação. Eu tô falando de teatro, mas isso vale pra TV, jornalismo, programa de TV, de entretenimento, rádio. Tudo. Rádio, já fiz rádio também. Então assim, você ter essa resposta do seu público significa que você entregou a sua mensagem com sucesso, no teatro, no palco ou em qualquer outro veículo de comunicação. Então eu acho que a minha experiência do teatro me ajuda muito nesse sentido, na minha experiência como jornalista apresentador hoje. Pode criar, o nosso bate-papo tá muito legal, mas isso a gente vai continuar no nosso próximo bloco e eu volto já. É isso aí, estamos de volta com o nosso segundo bloco. Para você que chegou agora, eu tô conversando com o Thiagão. E aí? Essa fera que topou o convite aqui. Thiago, pra gente continuar essa conversa e ajeitar os capítulos dessa história. Vamos lá. Do teatro você foi pra rádio, né? Você começou cursando a rádio e TV e teve a experiência em rádio também, né? Conta um pouco pra gente. Eu cursei jornalismo, mas a minha experiência no jornalismo foi trabalhando em rádio, não na TV direto. Então, meu primeiro estágio, logo no primeiro ano que eu consegui, aliás, 2 primeiros estágios. Um foi sem remuneração mesmo, porque eu entrei na faculdade um pouquinho depois do que as pessoas costumam entrar, né? Normalmente sai do ensino médio e já entra direto. Eu já entrei um pouco mais tarde, com 26 anos na faculdade de jornalismo, porque eu me formei primeiro em teatro, né? E eu acho que o fato de eu ter uma idade um pouco mais madura do que o pessoal que estudava comigo, 18, 19 anos, me ajudou a já ter essa consciência de que eu estava lá porque eu precisava de um emprego. Então, a única função de uma faculdade é te capacitar para uma profissão, porque você quer trabalhar com ela, obviamente. Então, eu já entrei com isso na cabeça e logo no meu primeiro mês de faculdade eu já saí procurando estágio. Então, consegui primeiro um estágio numa rádio comunitária em Taubaté. Eu fiz na Unital, né, meu curso, e sem remuneração, mas pela experiência mesmo. E no fim do ano eu já consegui um estágio numa rádio aqui de São José dos Campos. Daí já era uma rádio comercial mesmo, era pago para estar ali. Então a primeira experiência foi na rádio. E você gostou, cara, dessa experiência? Muito,
muito. O teatro te ajudou a se comunicar? Ajudou, cara. Nossa, demais. Eu acho que assim, Você mesmo... tem uma voz de locutor, uma voz... Você acha? Oxi. Eu não sei, nunca trabalhei como locutor, eu trabalhei como jornalista mesmo, né? Mas É que todo mundo o profissional que trabalha em rádio é radialista, né? Qualquer profissional que trabalha em rádio é radialista. Você tem esse perfil até pra fazer locução mesmo. Eu gosto. Eu não sei, eu fiz aula de canto, não sei se de repente ajudou de alguma maneira, né? No teatro ali, fez algumas coisas de teatro musical, então eu fiz aula de canto também. Mas então, entrei na rádio e eu acho que assim, quem faz TV não necessariamente consegue fazer rádio. Agora, quem faz rádio faz TV numa boa. Porque na rádio você não tem outro recurso a não ser sua voz, a não ser o que você está pensando, né? Então, assim, você precisa ter um raciocínio muito rápido, você precisa ter uma voz boa, uma dicção boa e precisa ter domínio do assunto. E o teatro te ajudou nisso? Sim. A ter todos esses complementos para, tipo assim, chegar numa rádio mais tranquilo na hora do estádio? Sim. Do estádio não, do estágio? Não que eu tenha chegado tranquilo também, né, cara? Porque afinal de contas, primeiro estágio numa outra profissão, nervoso. Demorou para eu conseguir vencer o nervosismo e demorou para eu encontrar um tom de naturalidade também. Então aquela coisa, tô na rádio, preciso impostar minha voz, falar diferente. Então assim, você pega o material que eu fazia na rádio em 2015, 2016, parece que é outra pessoa falando. Teve uma evolução grande, né, dessa questão de eu consumir o meu próprio trabalho. Então eu me escutava, porque eu queria saber o que estava legal, o que não estava, onde é que eu podia melhorar. Depois veio a experiência da TV, então tinha mais gente assistindo. Pode crer. Depois eu mudei de emissora, então tive um acompanhamento com uma fonoaudióloga que me ajudou bastante também, né, a melhorar, a encontrar esse tom mais natural. Foi uma coisa que, assim, é gradual, né? É o que eu falei. Não existe o Thiago ator e o Thiago jornalista, porque as duas profissões são da área da comunicação. Então é uma carreira só, uma coisa atrelada a outra o tempo todo, né? Não tem assim, eu só troquei o diploma. Mas a área que eu trabalho é a mesma desde os 9 anos. Pode crer. Cara, voltando um pouquinho pro teatro agora, aqui me vem à mente da questão da criança que te levou uma bala, mas também eu tenho certeza que você já pegou o público adulto, né? Já. Qual que é o público mais difícil? Você já recebeu um feedback negativo desse público e como lidar com isso e tal? Negativo no sentido assim de... Eu já participei de festivais, né? Então, assim, nem sempre você vai agradar o júri que está consumindo ali o teu material. Tem gente que vai gostar mais, tem gente que vai gostar menos, mas, assim, no tom de chegar e detonar o trabalho, não. Mas, de fato, né, é muito mais fácil você agradar uma criança do que você agradar um adulto. Mas daí também entram outros fatores, né? Entra um pouco de ego, entra um pouco de... Pô, eu tô numa minha posição de jurado, então eu preciso encontrar defeitos. Não que não tivesse defeitos, sempre tem aspectos para melhorar em qualquer coisa. Precisa realçar os defeitos, né? Mas acho que assim, a partir do momento que você tá ali como jurado de um festival, o seu trabalho, você está sendo pago, né, pra aquilo, pra você encontrar pontos a apontar e dizer que aquele grupo precisa melhorar. Então eu já recebi críticas, mas... Como você lida com isso, mano? Detesto. Você não é bom recebendo crítica? Cara, não gosto. Ou você para e ouve, porque não, eu puta, sou por isso que ela tá falando, eu também já achava de mim. Mas eu acho que esse é o problema, não é a crítica em si. Eu sou muito autocrítico. Eu sou muito perfeccionista, então eu gosto de entregar tudo, não a 100%, tipo a 200%. Eu gosto de fazer tudo muito bem feito. Então, se encontra alguma falha, eu me sinto mal comigo mesmo, não com a pessoa que me trouxe aquela crítica, porque muitas vezes não é na maldade. Porque às vezes pode ser, por exemplo, um chefe seu falando, Thiagão, rolou isso, só tenta ajustar pra próxima. E aí a gente arruma e pronto, mas entendeu? isso pra você é... É porque eu não gosto de desagradar. Eu odeio desagradar. Então, assim, a sensação que me fica é que, assim, putz, errei. Nossa, cara. E eu não lido bem com isso, mas aí... Você é um cara que se cobra muito, mano? Muito. Mas daí a terapia que lute, né? Pode crer. E nesses tempos de rádio e agora de televisão, reconhecimento do público, mano, como é que é isso? É algo também que, ao mesmo tempo que a crítica é ruim, isso daí é legal? Você recebeu o carinho da plateia, Sim. dos seus ouvintes que você tinha, da galera que te via na TV? Sim. Isso acontece, né? Eu acho que assim, é tudo relacionamento. A gente lida com pessoas o tempo todo, então a gente cria relacionamentos com essas pessoas. Eu busco, por exemplo, em rede social, eu busco ser atencioso com todo mundo. Eu penso que... Você é um cara bem ligado nas redes sociais, né, mano? Gosto. E gosto de criar essa conexão com quem tá ali.
Então, por exemplo, se você vê alguma publicação minha, dificilmente você vai ver alguma pessoa que ficou sem resposta. Eu respondo às pessoas. Porque eu penso, cara, acho que você vai concordar comigo. Mas isso é coisa do comunicador? Tipo assim, de gostar de comunicar, não sei, de ter porque pessoas? eu conheço colegas de trabalho que não são assim, né? Então, acho que não é do comunicador, acho que é da minha personalidade mesmo. Eu penso, se você tá me oferecendo uma mensagem legal, carinhosa, elogiando meu trabalho, você não tinha obrigação nenhuma de fazer isso, certo? Você veio e você me fez um elogio porque você quis. Por que eu não vou retribuir na mesma intensidade? Se a pessoa é atenciosa comigo, tem praticamente a obrigação de ser atencioso com ela também. Eu acho que é uma via de mão dupla, por isso que eu falo que são relacionamentos. Cara, e rola meio que um lance de uma... Agora falando do que você passou por várias emissoras também, falando um lance que você entra na casa da pessoa, né? Sim. Você tem uma responsabilidade sobre isso. Imagina a pessoa te manda uma mensagem, você tá nem aí, cara, como é que... E isso então, cria certa intimidade, talvez, com as pessoas, porque, sei lá, trabalhei muito tempo numa afiliada da Globo aqui na região. Então, assim, é uma emissora que as pessoas consomem quase que diariamente, e se não, de repente assistiu algum momento ou outro. Então, assim, te reconhecem, você tá aparecendo na televisão dentro da casa delas, independente qual seja a emissora, sabe? Se a pessoa te assiste dentro de casa, você vira um conhecido dela. Você não conhece a pessoa que estava te assistindo, mas a pessoa conhece você, ou pelo menos conhece aquela fatia da sua personalidade, que é o seu lado profissional. Então, muitas vezes as pessoas talvez até pensem que elas têm certa intimidade com você, que não tem. Pode crer, gente. Mas em geral as pessoas não são invasivas, não. As pessoas são bem bacanas. Pode crer, o nosso assunto tá muito legal. Eu vou pro nosso último intervalo, é rapidinho, eu volto já. 30 segundos eu tô de volta. É isso aí, estamos de volta pro nosso, infelizmente, último bloco, porque o bate-papo tá muito legal. Tiagão, vamos lá. Vamos. Os capítulos, teatro, rádio, enfim, chegamos na televisão onde estamos hoje. Televisão. Como é que foi essa migração pra TV, mano? Trabalhava na Band, aqui em São José. É um grupo que tem rádio e tem TV, né? Tem os dois tipos de veículo. Comecei na rádio, depois foram surgindo os convites para fazer TV. Primeiro como um apresentador substituto, depois pegando um projetinho aqui, apresentando evento, até que eu virei repórter e de apresentador lá mesmo. E foi uma coisa bem natural, assim. Até fiquei um tempo fazendo as duas coisas, fazia TV e fazia rádio ao mesmo tempo. Pode crer. E depois eu fiquei só com a TV mesmo, que, como eu falei lá no início, né, já era a minha intenção de trabalhar com TV desde criança. E aí fiquei ao todo, no meu período da Band ali, fiquei 3 anos, depois, mais ou menos, né? Depois saí da Band, fui para a afiliada da Globo também, fiquei quase 5 anos. Foi uma coisa assim, bem natural, uma coisa que foi indo, coisa foi levando a outra. E você lembra da sua primeira aparição na TV, mano? Como é que você sentia? Putz, mano, vai uma reportagem minha pro ar, eu vou entrar ao vivo num link, como é que foi essa emoção? Eu falei de TV aberta, né? Porque na verdade minha primeira aparição em TV mesmo foi numa TV comunitária em Taubaté, então era um canal bem pequenininho, que ali já dava medo, porque era um programa ao vivo numa segunda-feira, 10 horas da noite. Quer dizer, só a minha mãe estava assistindo mesmo, Disputava né? pro Jornal Nacional. E eu já tava morrendo de medo. Mas foi uma experiência incrível ali na TV Cidade de Taubaté. Na Band foi pior, né? Porque nessa questão do nervosismo, porque já tinha uma audiência maior. Pô, é a Band, né? Todo mundo conhece Band, Vanguarda, Record. Enfim. Exatamente. Então, assim, eu entrei minha primeira aparição na TV, na Band TV, foi ao vivo já, né? Mas caraca, pelo menos você já estreou com ao vivo. Foi, mas eu não tava sozinho, eu tava apresentando. Primeiro, engraçado que normalmente as pessoas são repórteres para depois virarem apresentadoras, né? Comigo foi o inverso. Primeiro eu comecei como apresentador para depois virar repórter lá. Então, eu tava com a Solange Moraes, ela uma apresentadora super experiente, então ela tinha o domínio total, e eu tinha essa certeza de que... Todo mundo conhece a Solange, né? Um beijo pra Solange. Não conhecer. Um beijo pra Solange que me deu essa oportunidade. Então, assim, eu tinha noção que se algo desse errado, eu tinha ela ali. Ela ia me salvar. Segurar, né? Agora, uma a repórter primeira experiente, vez que eu entrei ao vivo sozinho, aí sim, ali eu tive medo. Gelou, cara? Muito. Mas virou uma chave, tipo, mano, é isso que eu quero pra minha vida. Sim. Agora eu tenho certeza. Cara, fazer ao vivo é muito mais legal do que fazer gravado. Cara, eu não gravado. consigo, mano,
Ah, Você tem medo de falar bobagem? mas a bobagem é natural. Você falar bobagem, você dá ali uma... Igual o repórter da Globo que deu um tapa na cara do menino, você viu? Porque é o show da Lady Gaga e o serviço, já viu? Já vi. Tenho muito medo, mano, dessa parada. Acontece. Ué, mas errar é humano, né, Vitão? A Pode gente crer. erra mesmo, cara. E errou, conserta, ué. O importante é você estar ligado no que você está falando. Porque você tá ligado aqui, mais que nunca. A gente tem que estar ligado no que a gente está falando, porque se percebeu que você vai falar alguma bobagem, ou você segura o freio, ou soltou, puxa, desculpa, não era isso. Ou você vai fazer uma entrevista, conserta. alguém fala uma bobagem. Já errei nome de pessoa e depois conserta, já chegou ao ponto de quase falar um palavrão e aí você segura ali, sabe? Porque você tá conversando, é uma conversa assim, entende? A partir do momento que você entende que do lado de lá da câmera tem pessoas que estão te assistindo, isso vira uma conversa natural. Entende? Então você vai ser você mesmo. E que bom que você é mesmo, porque o público sabe quando é um personagem. Agora eu quero saber, tem gente, você já trabalhou com algum cara que é personagem? Já. Tipo assim, na frente das câmeras, o cara é tal, fora das câmeras. Já. Super acontece. Isso é super comum. É um estilo, tipo assim, de profissional isso? É comum na TV eu isso? acho que é uma defesa da pessoa, sabe? De repente achar que ela precisa criar um personagem pra estar ali na frente da câmera. Não acho que tá errado. Ou às vezes o programa não combina pede comigo. isso. Ou às vezes o programa pede isso. O programa pede isso? Por exemplo, igual aqueles programas, por exemplo, de investigação policial. Cara, eu tenho certeza que o Datena não é o Datena 24 horas por dia. Não sei, não conheço. Você entendeu? Mano, mas não tem como. Então, às vezes, será que o programa pede isso? Talvez. Ou talvez assim, por exemplo, o Datena. Vamos supor que o Datena é aquilo lá mesmo. E ele já se consolidou Puta, se ele for chatão. como um apresentador de programa policial naquele estilo. E fez muito sucesso. Então amanhã depois surge um programa mais ou menos naquele estilo pro fulaninho fazer, ele vai mirar no que deu certo. Então de repente ele vai querer ser uma versão do Datena, porque ele viu que o Datena dá certo. E aí cria um personagem em cima do Datena, não sei. Posso estar falando bobagem. É porque pra mim não tem nada mais importante do que ser original, cara. Mas você já teve que mudar um pouco o seu jeito por algum feedback que você recebeu? Por exemplo, não. Ô Thiago, esse quadro tá legal, mas eu preciso que você seja um pouco mais sério. Ou um pouco mais descontraído. Às vezes. Esses pequenos mas nada ajustes, assim, saca? saca? Nada que você tem que mudar a sua personalidade. Isso não. Mas às vezes sim. Às vezes é necessário, mas é por uma questão de linguagem ou da emissora, ou do produto, ou daquele assunto que você está falando numa determinada reportagem, mas acho que vai muito da noção da pessoa também, né? Você sabe onde você pode brincar, onde você não pode. Exatamente. Thiago, como que é esse lance do, tipo assim, do reconhecimento do público? Tipo, tá passando, cara, você é o cara da TV, Thiago, mano, e aí? Como é que rolou isso? A primeira... Caraca. Eu acho que não foi da noite pro dia, não. Leva um tempo, mas eu acho que leva um pouco de conectividade com as pessoas mesmo. As pessoas só vão te reconhecer se você se conectar a elas, né? Então, não basta você aparecer na televisão. Você precisa criar conexão com quem tá do outro lado, com quem tá assistindo. É legal, lógico que é legal, mas não é o mais importante, na minha opinião. Mas é legal, tipo assim, uma parada que a primeira pessoa que falou com você, caraca, mano. Porque é o reconhecimento Oi, do seu Thiago, trabalho. passa de carro, grita. Porque é o reconhecimento do seu trabalho, você entende? Sim. Quer dizer que a pessoa viu, prestou atenção no seu trabalho suficientemente a ponto de te reconhecer. Pô, legal pra caramba. E teve Legal algum pra fã que caramba. já passou do limite? Já também. Eu não digo na questão de abraçar, beijar, ou tipo Não, assim, não. Presencialmente não, mas na internet... Me conta alguma Na internet coisa, todo mundo vai. pode falar o que quiser, né, meu amigo? Então, às vezes você tá escondido atrás de um perfil ali, o pessoal acaba passando um pouco do limite. Já teve cantada desnecessária. Dá um exemplo aí, vai. Não tem um exemplo... de cantada não tem algum exemplo. Mas Agora, já teve... essas pessoas você responde? Não. Pra quê? Eu respondo quem merece resposta. Quem não merece, fica lá, esperando. Mas já teve gente que, por exemplo, veio dar pitaco, por exemplo. Você usou uma blusa laranja, né, Thiago? Pô, não usa mais não, fica péssimo em você. E você? Eu respondi. Eu falei, olha... Cuida da sua vida, irmão. Mais ou menos. Na emissora tem Minha figurinista. resposta foi um pouquinho mais polida do que isso, mas foi tipo, eu gosto dessa camisa, me sinto bem usando... Enquanto nenhum dos meus chefes reclamarem, eu vou continuar. Você é um lorde, hein, Thiago? E pessoalmente na rua ninguém nunca... Thiago, vem aqui! Isso. Porque querendo ou não, você entra na casa da pessoa, né, mano? Às vezes a pessoa acha que tem uma intimidade por te ver todo dia ali. Não, mas nada absurdo, assim. Nada absurdo.
Nada de ser De seguido na passar rua, do sacanagem. limite, não. Bom, ser seguido na rua só se eu não percebi, né? Tem alguém com uma tatuagem minha escondida. Aí eu vou descobrir, sei lá, no evento. Pode crer, gente, o nosso bate-papo acabou. Thiagão, obrigado por aceitar o convite, cara. E eu tenho uma novidade muito legal pra você, tá ligado? Eu tô aqui com o Thiago, ele é um novo participante da emissora, é isso, né? O novo Isso aí. contratado da emissora. Espero vir pra somar, né? Que a gente tenha muita coisa ainda pra conversar. Da minha vida, como foi esse programa, da sua vida, de quem vier aqui. Tem bastante assunto. E meu coração tá muito alegre de te receber, mano. Pô, eu que agradeço. Eu que tô super feliz de estar aqui. Tá ligado aqui na TV Câmara São José. Até semana que vem. É nóis. Fui, até semana que vem.